Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão aqui no Facebook do programa Hora da Notícia, que começa agora mesmo aqui na 97.7. André Capiberibe e Luciano Clever. Em Fortaleza, 4 horas e 59 minutos. Horário oficial do Brasil, Hora da Notícia no ar. Hoje, sexta-feira, 26 de outubro de 2018. Sou André Capiberibe, aqui nossa Rádio FM 97,7. Abaixa um pouquinho, tira o BG aí. Começa hoje um pouco diferente. Ontem eu tive um dia duro. Minha família, idem. O fato é que quando eu durmo pouco, a insônia e o curto sono são antigos companheiros. Acordei ontem, por volta de 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, eu fui até assistir filme, quando olho o WhatsApp, um recado do meu irmão por volta de 11h55, perguntando se eu estava acordado. Totalmente fora do comum, fora do hábito, já que ele sabe que eu tento dormir cedo, já que acordo muito cedo. Pensei em retornar, mas pelo horário, ainda de madrugada, e pensei, né, ficar comigo. Se fosse algo mais sério, ele teria de fato me ligado e não só via WhatsApp. E aí me lembrei do jogo do Ceará, que o Ceará ganhou. Pensei que ele quisesse ligar para parabenizar a belíssima vitória de anteontem do Ceará ante o Cruzeiro lá nas Minas Gerais por 2-0, ganhando fora de casa e saindo da zona de rebaixamento. Logo que saí daqui da rádio, desci ontem, ficamos conversando, Luciano, Hélio e eu, até umas 6h05, 6h07, por volta de 6h10, meu irmão me liga e perguntou: saiu da rádio? Eu digo sim. O que foi que houve? E ele me deu uma notícia terrível, que meu cunhado, irmão, aliás, marido da minha irmã, Aristeu Mitoso, foi morto. Foi assassinado. 40 anos deixa uma viúva, minha irmã, Ana Carolina, de 37, uma jovem criança, Ana Luísa, pura como Nossa Senhora, de apenas 5 anos. E o fato é que, anteontem, quarta-feira, ele estava na Praia do Futuro, no calçadão da Praia do Futuro, num local bacana, ali nas proximidades do Hotel Vila Galé. Tem algumas barracas, alguns bares, restaurantes, e foram ver, ele e amigos, o pôr do sol. E ficaram lá conversando, quando por volta de 7h30, 8 da noite, um cidadão, um camarada, na contramão, em velocidade absurda, pega o Aristeu que estava na calçada. O Aristeu saiu literalmente voando, e a perícia médica, os médicos legistas, quem trabalha com esse tipo de ofício, o pessoal da funerária, tudo isso, tiveram que fazer um belíssimo trabalho para tentar reconstituir a face dele, o crânio dele, que foi muito afetado. Saiu literalmente voando. Um homem de razoável porte, do meu porte mais ou menos, alto, que foi atingido por um carro, foi um Polo. Daí dá para imaginar qual a velocidade que esse camarada vinha no Polo. Porque para um camarada sair literalmente voando de médio, de porte avançado, é porque a porrada, o impacto foi grande. E estava embriagado. Testes de alcoolemia já provaram isso, que era até desnecessário, mas tinha que fazer por conta da burocracia necessária. Foi preso em flagrante por policiais militares que estavam nas redondezas, na localização, repito, nas proximidades do Hotel Vila Galé. E por que digo que era desnecessário? Porque a voz já mostrava que o cara estava bêbado, garrafas de vodka, garrafas de cerveja sendo consumidas por ele e um passageiro. O motorista foi preso em flagrante, deixando, repito, uma viúva de 37 anos, tem minha irmã. Uma criança de 5 anos que, de forma ingênua, quando informada do que aconteceu, tinha que ser informada. É justo, é correto.
fez um desenho para o pai e pediu que fosse levado junto com a flor que ela deu para minha irmã. E assim foi feito. Que a justiça seja feita para que esse embriagado que se tornou homicida não cometa novos homicídios. Foi preso em flagrante como deveria ser feito. Que seja julgado e condenado por homicídio culposo, por homicídio doloso, por júri popular. É o que se espera. É o que se espera. Se no meio do caminho do poeta Drummond havia uma pedra, que não existam juízes e desembargadores que, por motivos qualquer, impeçam aquilo que tem que ser feito. Justiça. Para que esse embriagado homicida não venha a cometer novos homicídios. 5h05. Bom dia, Luciano. Bom dia, André. Começamos o programa nesse tom muito complicado, né? Nossos pêsames a você, a toda a família, o pessoal que está sentindo muito. É sempre uma vida que é tirada assim, sem a menor perspectiva. A pessoa sai para ver o pôr do sol, a beleza da natureza. E você, né, ao sair daqui, nossa solidariedade a ter essa notícia super desagradável, né? Que você ser sacado da vida de então pouco tempo, né? E de repente está ali, jamais imaginar que ia acontecer uma estupidez dessa, uma pessoa que irresponsável. E não tem mais essa história de... Aí é um homicídio doloso mesmo, porque a pessoa assume a condição de, quando está dirigindo em alta velocidade, ainda mais, tirar a vida de uma pessoa que nem no meio da rua estava, né? Subiu a calçada e retirou a vida de pessoas que não tinham nada a ver. Lamentável completamente que as leis brasileiras sejam fortes suficientes para não deixar essas pessoas livres ter que pagar pelos seus atos. Luciano, vida que segue. Vida que segue. Teteu, vá com Deus. Vá com Deus. Ontem eu fui a seu velório, hoje eu vou ao seu enterro. Foi enterrado ontem por causa de um irmão que precisa voltar a tempo dos Estados Unidos para se despedir do irmão, isso é justo. Vida que segue, nova pesquisa. Nós estamos aqui com o Facebook. Deixa eu agradecer, pedir que vocês ajudem a gente a ampliar a nossa audiência. E ontem as pessoas fizeram isso. Partilharam o nosso vídeo, o Auriclécio Macedo, o Raimundo Carpe, o Antônio Teles, o Aristeu Henrique, o homônimo aí, o Lincoln Chaves, do Café Patriota, gente muito boa, o Herbert Hipólito, Gonçalinha Alves, o Fernando Castelo Branco, o Marculino Neto, lá de Santa Quitéria, o Jesus Alves, o Alexandre Viana, a Sandra Cabral e o Olavo Souza. E um abraço para quem já está hoje aqui, conosco aqui já no Facebook, como o Dr. Paulo Roberto, Gilardi Alves, a Valônia Campos, o Grijalva Parente lá de Ubajara, Edilma Alves, Michel Mendonça, bom dia para você, Maria Cordeiro, Marcos Barreto, grande abraço, garoto, o Antônio Lacerda de Natal, Luiz Camilo de Juazeiro e o Joé de Paiva, todos mandando um abraço para a gente. E ainda Valmires Avelino, Juveraldo Souza, André Deus lhe conforte e família. Dr. Paulo Roberto também, sentimentos sinceros ao André, a Elizabeth Oliveira, o Gilardi, meus pêsames, André, que Deus conforte você e sua família. É realmente um momento muito complicado, né? Triste na sua família, André, que dê força a você, a garotinha, né? Toda a sua família que está passando por esse momento tão pesaroso, né? Mas, como você diz, vida que segue. Um abraço para Edmar Cordeiro, o Fernando Castelo Branco também mandando os pêsames ao André. E hoje o assunto do dia, André, é realmente a pesquisa, né? Que houve um baque aí, por um lado, os petistas muito alegres, né? Porque acham que podem fazer uma virada. Eu não acredito nessa virada, mas eu acredito que se tivesse mais tempo era complicado, né? A gente tem que analisar aqui, do lado do Bolsonaro, houve realmente alguns erros, atropelos, era esperada, já eu imaginava que teria realmente uma diminuição, porque primeiro a campanha do Haddad, né, na televisão, muita gente diz que a televisão não influencia, está mostrando que influencia, e influencia muito, né? Não é só rede social. Então, a campanha feroz do Haddad contra o Bolsonaro tem dado efeito, né?
Foi um momento de muitas notícias ruins para o Bolsonaro e a imprensa tem feito a sua parte. Ontem um colega irritado, né? Porque falam tanto. Ontem eu coloquei, tem muita gente. O que foi aquilo, hein? O que foi aquilo? Eu estava vendo os comentários, acredito que tenha sido isso no Facebook. É isso mesmo. Eu coloquei uma frase que, assim, ó, há muitos fascistas, né? Não é fascista, na verdade é fascista, há muitos fascistas chamando os outros de fascistas. E tem um colega meu, gosto muito dele, não vou dizer o nome porque o que ele escreveu não faz bem para ele. Ele disse, olha e tal, parabéns, vocês estão ajudando a vender um produto de baixíssima qualidade. Olha, aqui eu faço análise dos fatos, da realidade, e, obviamente, dentro do meu filtro ideológico, porque a gente já sabe que essa história de neutralidade, de imparcialidade é um mito, a gente tenta ter objetividade no jornalismo. Cada um de nós tem as nossas preferências, a gente procura fazer com que essas preferências não tenham assim, um tom de campanha, por exemplo, né? Mas a gente analisa. E na visão dele, porque na visão de muita dessa gente, se você não está com eles, você está fortemente contra eles. E nas palavras dele, as palavras são tão estranhas que ele diz, olha, eu sempre sou um crítico quanto mais da vasta corrupção, dessa canalice, mas eu acho que a canalice não pode... Na verdade, nas palavras dele, ele estava dizendo que há 2 canalhas candidatos. Eu digo, olha, mas esse é o sistema brasileiro. Havia 13 candidatos e a população, a sociedade, optou por esses 2 que, segundo ele, são canalhas. Só que, se ele está optando por um dos canalhas, eu disse, olha, nas suas palavras, você está dizendo que está optando por um canalha corrupto, né? E aí criou essa confusão e vai para lá, vai para cá, volta. Cara, não adianta, são dois candidatos que estão aí, você tem que escolher por um deles. E segundo ele, ele é Haddad, obviamente, né? E, embora dizendo que, olha, eu não sou a corrupção, mas eu não concordo com isso. Mas você concorda com o quê, então, né? Aí diz que o outro é de baixa qualidade. Olha esses argumentos de sobra para uns e para outros. A própria pesquisa que a gente está vendo hoje aqui diz que 90% dos votos estão convictos. Então não adianta você ficar invadindo as páginas dos outros e tentar convencer a cabeça de alguém que já está convicto. Ele não vai me convencer, nem eu vou convencê-lo. Agora, se quer argumentar, pelo menos traça uma coisa de nível um pouco mais elevado, vamos tentar elevar. Tente fazer o seguinte, eleve o seu candidato sem precisar derrubar os outros. Uma coisa que eu achei muito estranha ontem também, estudo nas redes sociais, recebi de uma grande amiga minha, jornalista, por quem eu tenho o maior apreço, um vídeo com as criancinhas dizendo palavras do Bolsonaro descontextualizadas, né? E eu disse para ela, mandei de volta, olha, eu acho isso nojento, abjeto mesmo, essa história de usar crianças para dizer frases descontextualizadas, porque palavras descontextualizadas, até as de Cristo, podem soar ofensivas. Eu até brinquei, ainda bem que não são as palavras de Lula. Eu digo, já imaginou uma inocente dizendo aquilo que o Lula disse? Cadê as mulheres? Né? Não quero nem dizer isso daqui, mas... Não vou dizer. Perdão à rádio evangélica, perdão à nossa rádio. Cadê as mulheres de grelo duro do PT? Imagina a criança inocente dizendo isso. Imagina a criança inocente dizendo, só que o processo no órgão escritor, né, como disse o Emael, né? Aí ela diz, não, mas o candidato não é o Lula. Diz, eu não estou falando de candidatos. Eu estou falando do abuso de crianças. Para mim, isso é abusar de crianças. Isso eu acho até que fere até o ECA. Eu disse assim, olha, se essas crianças estivessem dizendo o Haddad é lindo, é maravilhoso, o Haddad não é o Lula, o Haddad é o presidente que eu quero para o meu Brasil, para o meu futuro, tudo bem. Mas usar crianças para dizer frases estranhas na boca de crianças, para tentar realçar frases descontextualizadas. Então, também dá um nível da campanha de que se tem feito contra um e outro, né? Só que nesta semana a gente viu aí uma hecatombe, não, uma enxurrada de coisas negativas contra o Bolsonaro. E ele se irritou e ficou dizendo, faça a sua contagem, ele assistiu o programa, né? Faça a sua contagem, sua isenção às avessas. Eu não entendi por que ele estava assim contra mim. Só porque ele acha que eu vou votar num candidato que não é o seu candidato. Então, onde é que está o fascismo? Porque eu tenho o meu candidato e tenho vários amigos
que votam no outro candidato, e eu não tenho nada contra os meus amigos, saio com eles, brinco com eles, de preferência eu nem vou tocar no assunto, porque eu sei que ele tem a convicção dele, eu tenho a minha, eu posso discutir aspectos da campanha, eu posso fazer análise de discursos, mas eu jamais vou querer convencê-lo, e muito menos eu vou dizer que ele é fascista. Aliás, o Mano Brown foi nisso daí, essa postura estúpida de alguns petistas de dizer o seguinte: se você é Bolsonaro, você não presta. E é assim, ele diz que o Bolsonaro não presta e quem vota com o Bolsonaro também não presta. Isso para mim é que é fascismo. Isso para mim é que é intolerância, é arrogância, é não aceitar o outro. Eu aceito, como eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno, né? O candidato seria outro, mas eu não tinha nenhum problema, convivia com pessoas que votavam no Amoedo, pessoas que votavam no Haddad, pessoas que votavam no Bolsonaro. Isso que é a convivência democrática. A democracia é aceitar o que a maioria decidiu. E pelas pesquisas, a maioria está tendendo, embora tenha caído um pouco, para o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro for eleito, ele será o presidente de todos nós brasileiros. E aí sim, esse discurso, essa retórica dele, beligerante, para mobilizar, que eu acho que isso é ruim também, e fez com que ele caísse nas pesquisas, vai ter que mudar. Porque quando ele sentar naquela cadeira lá, não será mais a cadeira do candidato, será a cadeira do presidente de todos os brasileiros. O presidente que precisará pacificar a nação brasileira, que foi polarizada, que está completamente dividida. E tem que aceitar, se amanhã for o Haddad o presidente, todos nós temos que fazer a reverência a ele, fazer a oposição necessária, que isso é que é democracia. Agora, tentar desmerecer o candidato e, pior, desmerecer os eleitores desse candidato, isso sim é que é intolerância, isso sim é que é ódio. Quero deixar isso como reflexão aos nossos colegas jornalistas, em especial essa pessoa, que eu gosto muito dela, e eu acho que ela estava assim num tom de desabafo, porque achando que o seu candidato não vai ganhar, é como se fosse times. Eu sou Ceará, o Renato é Fortaleza, eu sou Vasco, o outro é Flamengo, eu vou deixar de ser amigo porque a pessoa é flamenguista? Eu só acho que isso é um defeito nela, mas deixa para lá, né? Então, eu acho que é mais isso daí, é um fla-flu que está acontecendo. Sobre a pesquisa, o Bolsonaro sentiu a porrada. Eu vi alguns vídeos hoje de madrugada, acordando cedinho nas redes sociais, ele em Facebook, chamando lá a militância, os deputados de São Paulo, diz que o pessoal está fazendo corpo mole, que tem que ir para cima nessa reta final, num tom um tanto natural. Reta final, cada candidato quer aí os últimos votos, o apoio necessário, mas um tom um pouco fora do comum do que o Bolsonaro estava fazendo. Mas, assim, houve uma mudança também na estratégia da campanha, porque a campanha achou que, jogando parado, já teria ganho. Houve também um subir no sapato alto, no salto, né, que isso é terrível, isso é deletério, isso pode ser fatal para uma campanha. Então, quando ele diz, olha, estão fazendo corpo mole, é porque muita gente achou que a campanha está ganha. E nenhuma campanha está ganha. Olha, a campanha é um negócio complicadésimo, né? Eu vi gente achando que está ganhando, dormir eleito e no outro dia ele não está eleito. Aqui, olha o caso do senador Eunício, né? As pesquisas davam para lá. Senador Eunício, Grande, Paz de Andrade, o Zé Ayrton Cirilo, com o Lúcio Alcântara, né? Doutor Lúcio, pensava que ia ser moleza. Quando saiu a boca de urna, foi dormir, segundo consta, com a eleição perdida e amanheceu ganhando por 3 mil votos. Mas, em homenagem a esse meu amigo, eu fiz o levantamento, pelo menos de quinta-feira, da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, dos artigos, matérias, assim, que falavam de política, a manchete já dando cacete no Bolsonaro. Bolsonaro planeja medidas de Temer para combustíveis, o que era já um exagero. O editorial falava Bolsonaro e militares, era também num tom crítico a Bolsonaro. Os artigos falavam de avestruz digital, que era mais ou menos neutro, né? Depois, nas tendências, tinham 2 artigos, um em cima e o embaixo, os dois descendo o cacete no Bolsonaro. Um era do Brescia Pereira, um grande jornal em tempos difíceis, elogiando a Folha de São Paulo por estar fazendo
uma campanha contra o Bolsonaro. Segundo ele, é um fascista, tem que ser derrotado e, portanto, o jornal tinha que fazer campanha contra ele. Uma visão completamente distorcida de jornalismo, na minha opinião. No mesmo tom e um pouco mais acima até, estava a Eleonora... É petista. Eleonora de Lucena, Ela era que petista. foi chefe de redação da Folha durante muito tempo. A gente sabe que os petistas estão em todas as redações e dizendo, não adianta pedir desculpas daqui a 50 anos. Ela exigindo uma postura da Folha de São Paulo. Nada contra ser petista, Não, nada contra ser tucano. Mas ela exige, nada olha, nada... nós já estamos vendo que a Folha está fazendo campanha, ela está dizendo que a Folha está tíbia, está tímida, que tinha que fazer uma coisa mais agressiva contra o Bolsonaro. Nada contra ser petista. Estou só te dizendo aqui, porque ela faz militância. o que estava naquele dia no jornal, na Folha, na Tendências, um artigo grande em cima do Bresser, outro embaixo da Eleonora, os dois descendo o cacete no Bolsonaro. Você vira a página, está lá o Jânio de Freitas, a hora da imprensa, também dizendo que a imprensa tem que fazer uma campanha contra o Bolsonaro. Depois vê a Daniela Lima, que é editora do Painel. Foi o eleitor quem puxou o gatilho. Ela tenta fazer uma avaliação do que está acontecendo e dizendo, olha, lá atrás, quando o eleitor votou no Collor, não sabia que ele ia confiscar a poupança. Quando votou na Dilma e tal, mas desta vez está sabendo. Então, chamando a responsabilidade. Se por acaso o Bolsonaro fizer isso, assim, já tecendo cenários horrorosos, a culpa é sua, eleitor. Aí mais na frente tinha, com a opinião do dono, as matérias, né? Campanha de Bolsonaro omite da justiça detalhes do primeiro turno, também negativa para o Bolsonaro. Outra, com apoio do dono, Record dá espaço à entrevista a candidatos sem criticar, também contra o Bolsonaro. A outra, anti-Venezuela, Bolsonaro imita ideias chavistas, também fazendo contraponto. Meus queridos bolsonaristas, é um artigo do cara descendo um cacete naqueles que querem votar no Bolsonaro. E, por fim, um título de uma matéria que seria contra o Haddad, frente de Haddad, chega trôpega no segundo turno. Então, aqui é só dar uma ideia, que foi a Folha de São Paulo de quinta-feira, eu fiz um levantamento de todos os artigos e matérias que faziam sobre política. Você viu que eu disse várias aí, do editorial, da Manchete, do editorial, dos artigos da Tendência, de colunistas, todos descendo o cacete no Bolsonaro. Então, foi uma saraivada, foi uma outra facada que o Bolsonaro levou da imprensa e, portanto, surtiu o efeito, né? Então, desta vez, aqueles que achavam que o Bolsonaro estava ganho, não está nada ganho. É esse agora o que o Bolsonaro está querendo dizer. O Bolsonaro disse uma bobagem, a história de dizer estou com a mão na faixa. Isso é uma frase desmobilizadora, porque, enquanto ao contrário, o Haddad está dizendo nós precisamos virar, vamos lá, precisamos de cada um, e isso é que faz mobilizar. Essa frase de dizer nós já estamos com uma mão na faixa é uma frase ruim de marketing, desmobilizadora, e agora está tentando voltar atrás, pedindo empenho, pedindo que as pessoas, quem está do Bolsonaro, quem quer vê-lo presidente, que conquiste mais votos, porque o outro lado está fazendo uma grande movimentação. Luciano, vamos às manchetes. Jornal O Povo, Datafolha, Bolsonaro tem 56% e Haddad chega a 44%. Diário do Nordeste, sob pressão, e uma foto de página inteira de Ciro Gomes, que chega hoje da Europa. Jornal Estado, nosso estadinho aqui, local. Datafolha mostra Bolsonaro com 56% e Haddad com 44%. Folha de São Paulo, manchete nacional. Diferença cai 6 pontos. Taxa de 100 candidatos é recorde. E ainda outras manchetes. Estadão. Dos eleitos, 227... não, essa aqui é a de ontem. É a de ontem, não foi atualizada. A de hoje fala sobre Previdência. O Bolsonaro vai fazer forte mudança na Previdência já em 2019. Olha só, Jornal Agora, vantagem de Bolsonaro para Haddad cair para 12%. Gazeta, 0 hora. Contundência no último debate. Aí no último debate lá no Rio Grande. Jornal Extra, Justiça manda Exército investigar acusações de tortura na Vila Militar. Diário Gaúcho, Helena, uma professora machucada. Também um contexto local. Jornal Correio do Povo, de Salvador. Na reta final, cresce a tensão entre Eduardo Leite e José Ivo Sartori. Jornal Lance, tá em casa.
Na Gazeta Esportiva, e aí tem a foto de um jogador do São Paulo. Jornal O Dia. INSS vai pagar adicional a servidores para zerar filas. E ainda outras manchetes. Jornal 10 Minutos. Adolescente morre ao ser baleado em campo de futebol. Meu Deus do céu, quanta violência. Jornal Diário de Pernambuco. Bolsonaro tem 56% e Haddad chega a 44%. Datafolha, Bolsonaro está com 56%, Haddad tem 44%. Datafolha, aliás, Folha de Pernambuco, essa aí, e Jornal do Comércio também de Recife, diferença diminui, mas Bolsonaro lidera a disputa. É por aí. Ou seja, todos os jornais, a maioria, retratando a última pesquisa do Datafolha. Pois é, trouxe um grande ânimo para o pessoal do PT e trouxe também uma reflexão para o Bolsonaro. Se querem vencer, tem que suar o corpo, aí tem que ir corpo a corpo. O William Moreira é próprio do PT esse tipo de campanha, joga sempre sujo, né? O Serino Nogueira Barros, bom dia a todos. Desejo ouvir a opinião. Se caso o Ciro declare hoje apoio ao pau-mandado, qual a influência em termos de povo? O que o Celino está falando é que hoje o Ciro chega de sua viagem à Europa e está preparado uma grande recepção para ele lá no aeroporto, aquelas coisas de província, né, antiga, né? Eu não descarto muito, o Haddad está aqui, viu? Eu não descarto o Haddad já está fazendo movimentação para ver se o Ciro fazia um gesto, né, que esse é o momento da virada, então ele está querendo muito, e se houver, já ligou para o Lupe, na verdade, e o Lupe diz, olha, isso é com o Ciro, né? Então, se houver alguma sinalização, com certeza o Haddad pega o seu jatinho e vem aqui abraçar o Ciro e receber o apoio. Faltam 3 dias, ele está me pedindo a minha opinião. Negativo, 2 dias, doutor. É domingo, é depois de amanhã. É depois de amanhã. Pois é, já é hoje à noite, né? Então, já... Um dia e meio. Um dia e meio. Eu acho que será só mais uma coisa simbólica e para mobilizar, porque até então o Haddad não conseguiu nenhum apoio de peso naquela frente que ele queria fazer. Agora, vá que dá certo, né? Vá que dá certo, o Ciro tem metade do governo. Pois é, mas eu acho que para ter metade do governo e para dar certo, tinha que ter feito há algum tempo. Hoje, eu acho que não tem mais tempo e não acho que pegaria bem para o Ciro fazer um gesto que poderia parecer oportunismo. Então, o Ciro, o Cid, já deixaram, olha, o apoio crítico. Eles dizem claramente que o melhor candidato é o Haddad, que eles vão votar no Haddad. O Cid, né, que fez aquele discurso do o Lula está preso babaca, vocês vão perder e vão perder feio, e faz bem que vocês percam, né? Foi esse o resumo do Cid, mas depois já fez muita movimentação, fez gravar, já andou por aí no estado pedindo votos para o Fernando Haddad. Então, eu acho que não vai mudar muito. Ainda há gente do PDT indeciso, né? Por isso que o Haddad é importante, porque ele acha que se o Cid declarar um apoio de forma mais convicta, pegue alguns desses indecisos do PDT para ele. Nesse momento, qualquer voto, todo voto é bom, é necessário, porque cresce essa coisa da virada, e eles são bons também em virada. Então, a moçada do Bolsonaro tem que estar atento se quiser evitar que essa virada, que eu acho difícil, aconteça, porque ainda há muito voto, há 13 milhões de votos que teriam que ser tirados do Bolsonaro para que o Haddad ganhasse. O Domingos Saivo de Sandro Pompeu, parabéns pelo programa. Grande abraço, Fábio Tágera, nosso amigo, Francisco Arivan Carvalho, William Moreira. Foi muito desmascarado o envolvimento da grande mídia com chavões tendenciosos, e aconteceu mesmo. Mas aqui tem que imaginar assim, a mídia acha que o Bolsonaro é ruim. Então, e alguns se colocam numa missão. Se o Bolsonaro é ruim, a minha missão é derrubar o Bolsonaro, né? Então, é uma coisa estranha, né? Mas isso é a democracia também, né? O Nathaniel Loyola, o PT é capaz de tudo, já dizia Dilma Rousseff. Jesus Alves, Maria Jesus, bom dia. Amara Nunes, bom dia. Ionara Monteiro, vivemos para ver Folha e Globo passar o pano no PT, por exemplo. Pois é isso que eu busquei nos jornais, o contraponto. Porque nessa edição, por exemplo, e aqui eu fiz na ponta do lápis, ponto a ponto dos artigos, mas também uma intuição, empiricamente, que eu leio, é a impressão que tem tudo do Haddad está legal e tudo que é do Bolsonaro está ruim. É como se fosse realmente uma campanha que tenta desequilibrar isso daí, né? Márcio Borges,
aqui na escuta. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Soares Rebouça, William Moreira, porque o Ibope e o Datafolha estão sempre priorizados, se foram os que mais erraram, são os que mais erraram, mas estão também os que mais acertaram. Então, a pesquisa tem muito isso daí, são balizadores mesmo, viu? Bom dia para o Bivar Guimarães, o Grijava Parente, o Ciro chegará quando a propaganda eleitoral já terá acabado. Chegou já não terá mais campanha eleitoral, mas a imprensa está toda aí, né? Não tem a eleitoral, mas tem também as manchetes dos jornais. Bivar Guimarães, qual é o propósito de agora o grupo cirista declarar apoio a Haddad? Eu tenho a resposta: chamar a atenção do eleitor do PT para 2022. E está claro, porque hoje o movimento que o Cid foi ontem lá na Assembleia convocar os deputados todos, hoje tem uma caravana enorme lá no aeroporto, é exatamente o lançamento da candidatura de Ciro para 2022. O Zé Guedes, PT, pegando esse governo, meu amigo, aqui vira panela de pressão. Veio para crer, né, Luciano? Veio para crer e do que é que vai dar esse negócio todo. Agora, independente do resultado que tenhamos na urna, temos que ter, por quem perder, a civilidade de aceitar o resultado que a população vai decidir no domingo, né? Depois de amanhã, dia 28. Que não podemos ver acontecer ainda um acirramento maior do que está acontecendo. Luciano, ontem o Antagonista repercutiu, o portal Antagonista, o blog Antagonista, sempre muito bem informado por ampla equipe, que um senador petista, aliás, um senador da base aliada do Haddad, aqui do Nordeste, teria dito que o erro principal da campanha do Haddad foi querer fazer uma chapa puro sangue à esquerda e colocar a jovenzinha, bonitinha, comunistinha, Manuela Dávila, como vice, e não procurar alguém ligado ao setor da economia, um empresário, um industrial, para compor junto com a Haddad e tentar aí tirar um pouco desse medo à esquerda. Será que tem sentido? Eu acho que tem sentido, sim, porque... Primeiro, deixa eu dar um bom dia para o José Mário, falando bem dos nossos comentários, dando os pesos para o André. Obrigado, Zé Mário. Aqui é o pessoal que está no WhatsApp, no 96161470. Ricardo Miranda, bom dia, Luciano. O que impressiona é que não está em questão o desmando do PT. Está mais em questão a personalidade do candidato. Apesar de tudo, vamos mudar sim. O corpo a corpo, para quem levou um mês e pouco atrás de uma facada, é pouco, não é? A Caixa Preta, o Ricardo Miranda, a Caixa Preta do BNDES é o pavor de todos do PT. Aliás, quem não aceita a derrota do PT, alguém tem dúvida, porque, como disse o nosso querido Amarildo, mandando um abraço para você, André, se solidarizando. Valeu. Porque, na verdade, como disse o André, seja quem for o eleito, será o presidente do Brasil. Nós não vivemos numa república de bananas. Isso aqui é uma democracia. E é muito bom que todo mundo esteja lutando, brigando por seus candidatos. Só que essa briga que fique na briga mais amorável, né? Menos ódio de tentar simplesmente esculachar os seus adversários. Aqui tem dois projetos que estão em discussão. Tem um projeto que se chama Haddad, que responde por tudo isso que a gente viu para trás, e está agora numa campanha hipócrita, dizer nós vamos consertar o que os governos anteriores fizeram, e os governos anteriores são todos do PT. Então, na verdade, se você vota no Haddad, é concordar com aquilo que foi feito nos governos do PT, seja na área econômica, seja na área do moral, né, dos costumes, que houve muita roubalheira. Do outro lado, tem um homem que representa tudo que é antissistema, tudo o que é contra o PT. Muita gente não gosta dele, vai votar porque é contra o outro sistema. E o PT, muito engenhosamente, tenta colocar nele e dizer assim, não coloca um escudo anti-PT, você vai votar no Haddad, você não está votando no PT, você está votando pela democracia. Olha, democracia é deixar que o povo escolha, achar que o Brasil corre o risco de democracia, achar que no dia seguinte os negros estarão sendo açoitados e sob correntes, achar que os gays no outro dia estarão acorrentados, que todos os petistas estão dentro da cadeia, se bem que esse discurso do Bolsonaro ajuda a criar
essa animosidade, né, de tentar fazer. Isso é desleal até com o candidato de tentar fazer isso daí. É como se você dissesse, por outro lado, que o Haddad ganhando, no outro dia nós teremos a venezualização do Brasil. Não, não teremos. Demorar muito. Isso demora muito para chegar o que chegou à Venezuela. Foram anos de chaves para chegar. Também não é de um dia para outro. Vamos voltar sem peias, sem medo de achar que, como Bolsonaro, nós não teremos democracia, ou achar que com o Haddad vai voltar tudo que é roubalheira. Cada um põe a mão na sua consciência e procura o que é melhor para o Brasil. Cada um de nós tem que ter essa consciência de votar sem medos e sem medo de ser feliz. E assim, se amanhã o seu candidato que você acha que não presta, se ele realmente voltar atrás, não fizer diferente daquilo que ele propunha, o Collor, por exemplo, fez diferente daquilo que propunha. Foi empichado. O Collor dizia que o Lula iria confiscar a poupança, congelar. Foi ele que fez. Foi empichado. A Dilma dizia que se a Marina fosse eleita, ali era fake news, ali foi desonesto, ali foi deslealdade braba que o PT e a Dilma fizeram contra a Marina, que ia sumir o prato da mesa dos brasileiros, que ia ter aumento de juros. Assim que assumiu, a Dilma fez. Foi empichada. Então, se o nosso candidato, seja Haddad, seja Bolsonaro, fizer diferente, muito diferente daquilo que ele propunha, certamente ele não terá o apoio, nem só da oposição, como daqueles que o elegeram. Cristalino, né, Luciano? Cristalino. 5h35, Luciano, um pouquinho da pauta internacional, né? A gente volta aqui para as eleições, que é o que importa. Como é que ficou aquele negócio daquelas bombas lá nos Estados Unidos, hein? Que maluquice, né? Mas olha como é que o mundo vive, né? Porque eu não tenho nada na companhia, de repente tem essas bombas, e no momento também de eleições. É para tentar impor o medo, é para tentar tirar as pessoas do seu rumo, do rumo normal. Aliás, o TSE aqui até barrou aí uma das propagandas do Haddad, que queria associar o Bolsonaro à tortura, né, à ditadura, porque aquilo ali fazia as pessoas a ter medo, e a gente tem que votar destemido, né? Então, o William Sampaio está dizendo que as pesquisas são compradas. A gente não pode entrar nessa, porque não existe isso. Muita gente, quando a pesquisa favorece o seu candidato, maravilha. Quando desfavorece, são compradas. Vamos parar com isso. As pesquisas erram também, elas não são uma coisa cientificamente exata, né? Porque mede ali a intenção naquele momento e as pessoas às vezes mudam. Pois bem, lá nos Estados Unidos, bombas endereçadas para a imprensa, bombas endereçadas para candidatos de oposição ao próprio Trump, né? Quem está fazendo isso precisa ser investigado. Certamente pessoas que não concordam com a democracia, que não gostam da democracia. E já que a gente está falando muito em democracia, sim, hoje, de novo, a Folha de São Paulo, lembrando disso, tem um cara que escreve na Harvard e diz, olha, eu faço lá uma cadeira que é como manter a democracia. E é óbvio que a gente tem que estar sempre com essa ideia boa de que tem que ter democracia. A pesquisa da Folha diz que os brasileiros querem realmente a democracia, e está provado que nós somos um país democrata. Agora, há posturas antidemocratas, e às vezes apontadas de um para outro. Quando eu falei que tem muito fascista chamando os outros de fascistas, há também muito antidemocrata chamando outros de antidemocrata, né? Querendo que, se não for o meu candidato, não presta, você não presta. Isso está fora da democracia. A democracia é aceitar o respeito do outro. Eu posso achar que eu sou o melhor, que o meu candidato é o melhor, mas não posso, tenho que deixar uma brecha para que haja a possibilidade do outro candidato também ser bom, e de outra pessoa que está aqui do meu lado, que tem um pensamento diferente, que ele possa estar correto. Senão, isso é o autoritarismo. E o autoritarismo é o que mina a democracia. Então, essa postura de dizer que o outro é fascista, essa postura de dizer que não aceita o outro, isso sim é antidemocrático, isso sim é autoritarismo, isso sim é que fere a democracia. E essas bombas estão no cunho dela, na razão dela, na raiz, um atentado à democracia. Não essas pessoas especificamente, não a imprensa especificamente, mas sim é um atentado à democracia. Agora, onde o pau torou, Luciano, foi no último debate em São Paulo, entre o Márcio França e o João Dória, né? O interessante é que o Dória atribui o França, aquele falso vídeo dele com 6 garotas, né?
E o oposto também acontece. O França disse que foi o Dória que produziu, mas o efeito saiu contra o feiticeiro, que o Dória teria produzido para dar uma de vítima e dar uma de machão também para a parte do eleitorado. É uma coisa complicada. Eu acho muito difícil o cara fazer um vídeo para se mostrar o machão, porque aquilo eu acho que um cara que se diz um candidato da família, aquilo não pegaria bem para ele. Então, eu tiro por uma questão de sensatez essa história de que foi uma intenção, uma iniciativa do próprio Dória, a não ser que ele quisesse fazer de vítima. Acontece muito por aí. E a gente viu contra o Bolsonaro, né? Aquela moça lá da suástica, né? Já vimos também outros que estavam pichando suásticas, que era gente do Haddad. Então, às vezes, tem isso, né? De o cara faz uma coisa que é negativa para dizer que foi o adversário que fez e ele se sentir vítima. Não houve também beócios até que disseram que até aventaram a possibilidade que aquela facada tivesse sido intencional, era gente do Bolsonaro para ele, né? Ainda teve outro dia, o Pimenta, do PT. Outro dia eu vi uma moça que eu acho bonita, linda, inteligente, tem 3 dias ela dizendo isso. Aliás, eu não sei nem se aquela facada foi realmente facada. Experimenta tomar uma facada daquela para saber se é verdade ou não. Então tem muita estupidez, na verdade, por aí, né? O Ismarino Arruda mandando um abraço aqui para a gente. A Mara Nunes também mandando um oi para nós. Tem o nome lá mas é um colega meu de colégio, é um dentista, empresário, ativista do Bolsonaro. Porque tem outros 2, né? Tem o Ismerino Arruda, que já morreu, ex-prefeito de Granja e suplente senador da República, e tem o Ismerino Arruda Filho, que é o nosso Goni Arruda, né? Que leva o nome do pai, deputado estadual. O Eufrásio perguntando quando é que nós teremos como parâmetros países desenvolvidos e deixaremos de olhar no espelho a Venezuela. Não sei assim o que é que está se referindo, né? Porque a Venezuela a gente tem conversado muito porque o Lula disse que tem democracia demais lá na Venezuela. Muita gente da esquerda apoia a Venezuela. O próprio Haddad, quando perguntado recentemente, ele foi tíbio. Agora ele está criticando, né? Mas ele foi tíbio. Ele disse que o problema na Venezuela era a oposição. Assim como ele disse que o problema da Dilma, né, era a pauta-bomba da oposição. Então, como é que tu vai governar? Eu fico com medo de que o Haddad não possa governar, porque se a oposição faz isso, não deixa governar, ele vai ter uma oposição forte se for eleito, né? Então, como é que vai ser o governo dele? Vai também colocar na conta da oposição aquilo que ele não conseguir fazer? Mara Nunes, defesa de Adélio, disse que sumiu o financiador. Assim, essa história... Que história maluca é essa? Bem colocado, Mara. Obrigado por trazer essa pauta. Eu vi realmente que o advogado está saindo, né? Está deixando a defesa e perguntaram, mas por quê? Porque o financiador, aquele que pagava, desistiu, está saindo. É um negócio, cada dia tem uma história complicada em relação a isso daí. Bom dia para o radialista Alderno Santos, lá do Morrinho. Aliás, por falar em Morrinho, esqueci de já no início, né? A Rádio Princesa do Norte, que tem uma Ayrton Feitosa à frente, está retransmitindo o nosso programa lá em Morrinhos. Grande abraço para toda a moçada de Morrinhos. Luciano, quem o senador Eunício Oliveira recebeu em Sobral e a assessoria, não sei de qual, acredito que do senador, talvez do próprio prefeito, eu sei que tem uma foto que foi divulgada dos 2 juntos em Brasília, o Ivo tentando, de forma correta, de forma republicana, conseguir mais recursos para Sobral e conseguiu. Ou seja, e pousaram lado a lado sorridentes. Então, se Eunício, segundo consta, está insatisfeito com o apoio que não foi dado por Ciro e com Cid, o mesmo não acontece com o Ivo, não. Eu não sei até que ponto, como é que foi realmente isso daí, né? Então, o senador está fazendo aquilo que se esperava dele, né? Não ficou como um xoxo depois que perdeu as eleições e continuou fazendo aquilo que ele disse que iria fazer, que era tentar destravar recursos para o estado do Ceará. E uma das cidades mais bem aquinhoadas com esse recurso é Sobral. Tem bastante recurso que o senador conseguiu trazer para lá. Fortaleza, parece que aí sim eu acho que eles têm um sentimento maior em relação de traição com a prefeitura de Fortaleza. Não sei se por causa disso houve problemas já com recursos de Fortaleza, mas em relação ao estado, ontem mesmo a gente falou aqui sobre o aeroporto, né, que alguns recursos estão
vindo para o Ceará. Eu não sei como seremos nós daqui para frente, caso Bolsonaro seja o presidente e a gente não tiver um interlocutor para ajudar a trazer recursos para o nosso Estado, que é muito pobre e precisa e depende do Planalto Central. Sem dúvida. E o Raul Jungmann, ministro da Justiça, determinou que Polícia Federal investigue ameaças a jornalistas da Folha de São Paulo. Precisa tanto? Olha, deixa eu dar um bom dia para o Wellington Pereira, que é um radialista lá de Maranguape, ele tem a sua rádio web e está anunciando agora. Bom dia, Luciano André. O Hora da Notícia está sendo retransmitido pela rádio web Interative Metro de Maranguape. Muito obrigado, Wellington, pela sua retransmissão e também pelo carinho que você tem. Bom dia, Antônia Ana de Medeiros, o Wellington Pereira e o radialista Roberto Santos, que a gente já até falou lá de Morrinhos, e também retransmite o nosso programa na sua web rádio Morrinhos. Tem que ter, André, porque a gente não pode estar também, a gente pode até não desgostar da Folha de São Paulo, da linha editorial, mas a democracia pressupõe a imprensa livre. E a imprensa livre, ela tem que estar livre, não é só quando ela faz as coisas que eu gosto, não. Então, é a mesma coisa da liberdade de expressão. Enquanto o cara diz eu te amo, eu acho bonita a liberdade de expressão. Então, quando ele me ataca, ou quando ele ofende até alguns dos meus princípios, eu tenho que manter aquele princípio da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem que ser exaltada e garantida até para as coisas horrorosas que dizem contra o que nós pensamos, o que diz contra a nossa tradição. Mantém-se a liberdade de expressão, mantenha-se a liberdade de imprensa. Um dos termômetros, para mim, da democracia é a liberdade de imprensa. Então, não pode, porque a moça lá, e como diz aqui o Renato, cadê o nosso querido Renato? Estamos sentindo saudade, volta né? Segunda-feira. Que esteja bem. Eu também estou passando por isso hoje, quase vou, não vou, vem, né? Na sexta eu tive problema. Então, a moça pode ter a militância que tiver, fazer o que fizer, mas ela tem que ter toda a liberdade. Se ela fizer alguma coisa fora da lei, que ela pague dentro da lei. Mas enquanto ela exercer o seu ofício de jornalista, ela tem que ter toda a liberdade e não tem que sofrer ameaça. Não pode estar o jornalista escrevendo e estar com medo de ter lá fora um bandido. Imagina, se você escrever contra aqui um bandido, ele pode te pegar lá fora. Que imprensa é essa? Então, ela tem todo o direito de escrever o que quiser sobre o Bolsonaro, sobre o Haddad, e os seus seguidores, seja de um ou de outro, tem que ficar na dele, tem que usar as redes sociais, se quiser, tem que apontar os erros, tem que também fazer crítica, tem todo o direito. Jamais de ameaçar, jamais de ofender fisicamente a pessoa, ofender de forma que ela, profissionalmente ela não possa crescer. Isso aí não. Tem todo o direito, ela pode fazer a bobagem que ela quiser, o jornalista da Folha pode fazer a besteira que fizer, a Folha pode fazer a besteira que fizer, porque lembrem que a esquerda fazia isso, e lembrem-se lá os black blocs naquele período, lá naquele tempo, como os jornalistas, nossos colegas, eram hostilizados, né? A Rede Globo era hostilizada, havia atentados, invasões às redações. Isso sim é que é antidemocracia. Tem que ser resguardado todo o direito de imprensa. A pessoa tem que fazer o que quiser e não só aquilo que nos agrade. Apesar que uma coisa é um cidadão ir às ruas de maneira justa, de maneira correta, de maneira republicana, reclamar, clamar por aquilo que acha justo, que acha correto. E outra coisa é ir com a máscara para não ser identificado e sair fazendo arruaça. E sair fazendo arruaça. São duas coisas, duas posturas totalmente diferentes, né, Luciano? Não dá para comparar. Bom dia, minha querida TT Santos, lá de Morrinho, o Marcílio Aires, a Cícera Maria, a Carmen Moreira, o Xandão, a Antônia Ana de Medeiros, aqui fala, colocando Mendeiros, imagino que seja Medeiros, seja um erro de digitação. Se eu estiver dizendo seu nome errado, me perdoe, me corrija aí, por gentileza. Pois é, o Black Bloc era diferente, porque são mascarados bandidos, e bandidos atuando contra a democracia, aproveitando do direito de expressão, de manifestação, que tem que ser garantido, e fazendo arruaças. Ali não são manifestantes, puramente manifestantes. Tudo bem que é uma forma violenta de manifestar.
Agora, imagine assim, se você faz uma forma violenta de manifestar, é possível que venha de lá para cá uma forma violenta do Estado também de te reprimir. Então, não venha depois querer dar uma de, repressão, eu quis manifestar, mas tem que manifestar também democraticamente e respeitando o direito dos outros. O Diário do Nordeste traz hoje aqui uma matéria assinada pela jornalista Emanuela Campeiro de Mello. Interessante, diferente. O título: 20 pessoas LGBTIs foram assassinadas. Cada dia eles botam mais uma vogal aí, né? Apareceu um S aí no final. Esse é o quê? Eu lá sei. Não, eu acompanhei até o LGBT. Agora já tem mais um I também aí. Porque o T é até transexual, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, o I eu não sei o que é. E o S muito menos. O S é no plural, né? Foram assassinadas no Ceará em 2018. Bom, eu pergunto, nada contra, isso é um absurdo, tem que se combater. Nosso maior respeito a quem escolher a sua sexualidade, é um assunto de foro íntimo. Mas e os evangélicos? E os católicos? E os heteros? E os negros? E as mulheres? Ou seja, é um negócio... Porque a imprensa também gosta de fazer esse corte e muitas vezes são editores que também estão dentro dessas vogais aí do LGBT, alguma coisa, e tentam fazer campanha. Porque esse recorte foi por causa da condição sexual que eles foram assassinados? Primeira grande pergunta. A primeira pergunta é essa daí. Mas antes, deixa eu dar um bom dia para a Carmen Moreira, a Jussiane Krachinski, que é lá de Bento Gonçalves, a Damaci Pereira e o João Câmara, que acabaram de entrar no Facebook. Para quem está no Facebook, esse é o programa Hora da Notícia, aqui comigo e com o André Caperibe, nosso querido Malveira, ali no comando da mesa de som. Então, esses recortes, a imprensa gosta muito de fazer. Se eles fossem assassinados por causa da sua condição sexual, está completamente correto, né? Por exemplo, fizeram um auê do caso da Dandara, a travesti Dandara, né? Porque ela foi morta, como seria morta se ela fosse travesti ou não? O ruim, quando mataram a Dandara, é que aproveitaram a condição dela de homossexual, né, de travesti, para, no momento em que ela estava sendo martirizada, levantar isso daí. Mas, no mesmo dia, eu me lembro, houve também um morto lá no Pirambu, nas mesmas circunstâncias. Eram o quê? Pequenos furtos, e as facções não queriam, porque esses pequenos furtos estavam afastando os clientes do pó, do crack, né? Dos clientes da droga, que as facções comandam e é a sua principal fonte de financiamento. Então, quando tinha esses pequenos furtos nas comunidades, a polícia era chamada. Quando a polícia ia, afastava os clientes. Então, houve, durante um período, esse justiçamento feito pelas facções. Então, a Dandara foi também suspeita de ter cometido pequenos furtos lá na sua comunidade e foi martirizada. E, no momento do seu martírio, aqueles bandidos ferozes, horrorosos das facções, levaram em condições e falaram isso, né? Olha, não sei o que mais lá, e falaram palavras horrorosas em relação à sua homossexualidade. Mas não foi exatamente porque ela era homossexual, porque ela era travesti, que ela foi assassinada. Ela foi assassinada por causa de uma bandidagem que estava lá, e não era pelo fato de ela ser o que era, mas por ter cometido furtos e por estar atrapalhando os negócios da facção bandida. Luciano, 5h52, reta final do programa de hoje. Como é que vai ficar, outra matéria aqui internacional, que está programado de chegar, eu acho que segunda-feira lá nos Estados Unidos, aquela marcha, como é que aquilo vai ser resolvido de forma pacífica, se é que existe a possibilidade de uma solução pacífica? Muito complicado. Eu vejo ali como é que o Trump, né, ele está tentando pressionar os próprios governos, tem governo aí já dizendo que vai dar emprego, que o pessoal vote, que vai conquistar emprego, porque como é que se pega aquela onda de gente e vai dizer, não, você não vai entrar aqui? É simplesmente a polícia chegar e metralhar? Eu não sei qual é a solução que vai ter aquilo dali. O que se vê assim, é uma onda de gente sem emprego, uma onda de miseráveis buscando o paraíso para ele,
que é os Estados Unidos, uma terra que vai jorrar leite e mel na sua concepção, para quem não tem nada, para quem está desempregado, para quem está na miséria, né? E você vê aqui do lado também a Venezuela. Então, e está indo para onde, né? Para um país em que muita gente diz que não presta, né? Que lá não tem muitas coisas que aqui no Brasil tem, mas todo mundo quer sempre ir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E entra aí a questão do desespero, né, Luciano? A questão do desespero. E também tem o México, que vê qual vai ser a postura do México, já que para chegar aos Estados Unidos... Tem que passar pelo México. Tem que passar pelo México. Ou seja, realmente é complicado. Ainda falando sobre eleição local, alguns generais do Exército disseram, mas aquilo que a gente já debateu, não dá para embarcar nessa, que teve marmota nessa última pesquisa do Datafolha. Não é por aí, não tem como embarcar nessa. Acho que já foi bem esclarecido. Luciano, então resta torcer para um clima de normalidade na eleição do próximo domingo, e sem confrontos, com comemoração de quem ganhar, e que a vontade soberana do povo seja respeitada acima de tudo. Que seja a festa da democracia. Eu gosto muito de votar, eu gosto muito do clima de eleições, porque é o povo sendo chamado a decidir sobre os seus destinos. Que cada um faça a sua campanha. Se você acha que o seu candidato está precisando de mais votos, corra atrás desses votos, mas faça isso de forma democrática. Não fique simplesmente dizendo que o outro não presta e quem está votando por um candidato que não é o seu também não presta. Não, vamos passar por cima de tudo isso daí. Vamos voltar para o WhatsApp da família. Vamos voltar para o WhatsApp dos amigos, vocês que se afastaram. Vamos tirar... Eu mesmo coloquei muita gente de soneca no Facebook. Então, vai passar a quarentena dos 30 dias. Vamos voltar aos nossos laços de amizade. Vamos voltar àquilo que aos afetos que nos une, né? Esquecer de lado aquilo que nos afasta. Tudo bem, nós estamos aqui, é a democracia, lute. Eu acho que a nossa democracia é vibrante por isso, não é uma coisa morna. A gente quer que o nosso candidato vença, a gente quer que o sonho que nós tenhamos para o nosso país se concretize, e a gente tem que lutar para aquele candidato que a gente acha que esteja mais perto do nosso sonho. É óbvio que aqueles que o seu candidato votado no primeiro turno, que seria o mais próximo do seu sonho, não conseguiu, neste momento é também votar naquele que acha que seja mais contra aquele que seria o seu pesadelo. O certo é assim, vamos fazer de forma civilizada, sem barbárie, sem ódios, tudo dentro da ideologia, sem problema. Vamos agir, brincar, saudar, como nos times também, torcer, vibrar e chorar, né, se o nosso candidato não vencer, mas tudo dentro da normalidade, tudo dentro, sabendo que na manhã seguinte, na segunda-feira, a vida volta ao normal, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, no dia a dia, não é só nas eleições, no dia a dia, construir esse país, no dia a dia, fazer uma coisa melhor. Todo dia, melhorar alguma coisa na sua vida, desde o seu quarto, a sua cozinha, o seu quintal, e aí sim nós teremos um país melhor. É isso mesmo. E o nome do general que disse que tem manipulação no Datafolha foi o general Augusto Heleno. O general Heleno sempre tão sereno, não precisava vir com a dessa nessa altura do campeonato. Não é por aí não, general. Pelo menos penso eu. Mandar um alô ao seu Pimentel, lá em Quixeramobim. Como eu gosto de Quixeramobim. Terra de Fausto Nilo, de Antônio Conselheiro, de tanta gente boa. Quixeramobim tem o marco central, literalmente. Terra de Guimarães, né? José Guimarães. Terra de José Guimarães. Genuíno, verdade, verdade. Um abraço a todo o pessoal do Quixeramobim. Gosto muito de Quixeramobim. Se fosse um pouquinho menos quente, seria melhor ainda. Luciano, valeu, 5h58, e a gente volta segunda, a partir das 5 em ponto, já com novo presidente eleito. Um abraço para o Emanuel Fontinelli, para o Adriano Figueiredo, Pablo Martins, que acabaram de entrar quando a gente está querendo agora sair. Um grande abraço, boas eleições, um fim de semana maravilhoso para todos nós, e até segunda-feira, com a graça de Deus. Valeu, até segunda, se Deus quiser. Vote bem, vote com consciência. Encerramos na rádio o programa, agora aqui no Facebook, para reforçar o apelo para vocês
partilharem o nosso vídeo, interagirem, fazer comentários para ampliar a nossa audiência. Um grande abraço para o pessoal da 97, também para o pessoal da Rádio Princesa do Norte de Morrinhos, para todos que nos retransmitem. Grande abraço e até segunda, com a graça de Deus. Até lá.